Sussurros do Ser. Episódio 2. Parmênides. O silêncio imutável. Em um mundo de ruídos e pressa, este é um espaço de silêncio e profundidade. Você está ouvindo Sussurros do Ser, um podcast sobre filosofia, existência e transformação interior. Respire, sinta, questione. Olha, a gente vive numa velocidade impressionante, né? Com essa sensação de que tudo muda o tempo todo. Pois é, Mas mesmo assim, parece que tem uma busca interna, sabe? Por algo que fique. um ponto de calma. Exato. E aí que a gente esbarra numa ideia, assim, bem desafiadora de Parmênides, lá do século V a.C. Ah, Parmênides, o ser é. Isso. Nada muda, o ser é, o não ser não é. Super contraintuitivo para o nosso dia a dia, né? Mas bom, vamos investigar isso hoje. Vamos lá. Parmênides, de Eleia, na Grécia Antiga. Ele propôs isso em um contraste direto com outro filósofo bem conhecido, Heráclito, que via tudo como fluxo, né? O fogo, a mudança constante. Isso. Então a gente tem aqui uns textos, umas reflexões sobre essa filosofia do ser eterno, sabe? Imutável. E essa ideia de que o silêncio interior pode ser uma chave para a gente perceber isso. Exato. A nossa análise hoje vai focar nessa distinção que ele faz, que é fundamental, entre a realidade que a gente percebe pelos sentidos. Que ele diz que é ilusória, né? Exatamente. E a verdade, que seria alcançada pela razão. A gente vai explorar as características desse ser, esse conceito central dele, único, imóvel. E tentar entender por que essa ideia tão antiga ainda pode, sei lá, fazer sentido pra gente hoje. É isso. Ver o valor que ela pode ter, surpreendentemente. Entendido. Então, o ponto de partida é essa escolha que Parmênides apresenta, né? Tem o caminho da opinião. Que é baseado nos sentidos. Isso, que mostra esse mundo de aparências, cheio de mudança, de coisa nascendo, morrendo. O mundo como a gente geralmente percebe. E tem o outro caminho, o da verdade. Esse só acessível pela razão, que revelaria a única realidade, o ser. Que simplesmente é, eterno, imutável. Ele até fala, pensar e ser são a mesma coisa. Quer dizer, ele conecta o raciocínio correto com a própria essência da realidade. E o mais fascinante, eu acho, é como ele usa poesia para transmitir isso. No poema Sobre a Natureza. Ah, sim, a deusa. Isso, uma deusa da verdade guia ele e alerta. Não confie nos sentidos. Fuja da crença dos mortais, que ele chama de duas cabeças, perdidos em contradições. Duas cabeças. A mensagem é clara. A verdade exige se afastar um pouco desse barulho externo e mergulhar na lógica interna, naquilo que a razão mostra que tem que ser. É um chamado para olhar para dentro, então. Desconfiar do que só parece ser. Exatamente. Mas essa ideia de um ser totalmente estático, parado, como ele justifica isso com a razão, sabe? Contra a nossa experiência diária de ver tudo mudar. Olha, a lógica dele é bem rigorosa. O ser não pode ter vindo do nada, do não ser. Por quê? Porque o nada Exato, não é, não existe. exato. O nada, por definição, não tem propriedade nenhuma, não pode gerar coisa alguma. Da mesma forma, o ser não pode mudar. Ah, porque mudar seria se tornar algo que ele não era. Isso implicaria o não ser, de alguma forma. E também não pode deixar de ser, desaparecer. Então, pela razão pura, ele conclui, o ser tem que ser não criado, indestrutível, eterno, imóvel, um só, completo. Qualquer mudança, então, seria ilusão, captada pelos sentidos que falham. Para ele, sim, uma ilusão dos sentidos. Faz sentido a lógica, embora seja, nossa, um choque para a percepção comum. E essa ideia de uma essência imutável por trás de tudo, a gente encontra isso em outros lugares também, né? Totalmente. Totalmente. Embora a abordagem do Parmênides seja bem filosófica, racional, essa intuição, sabe, de um núcleo permanente por trás das aparências, isso ecoa em muitas tradições espirituais. Tipo, Pensa no Atman do hinduísmo, aquele eu profundo, ou no eu sou de algumas correntes místicas. Até na busca do Zen por um vazio silencioso que observa tudo sem se envolver. interessante. O observador interno. Isso. São caminhos diferentes,
mas que parecem apontar para uma realidade fundamental que transcende as mudanças do dia a dia. É a busca por aquele observador que fica, enquanto o cenário todo muda. E isso coloca Parmênides, de frente com Heráclito, né? O fluxo constante contra a imobilidade total. Exatamente. Para Heráclito, a mudança é realidade. Não dá para entrar no mesmo rio duas vezes. Para Parmênides, a mudança é ilusão, São visões opostas mesmo. quase opostas sobre a natureza fundamental das coisas. Heráclito convida a gente a abraçar o fluxo, a dançar com a mudança. Parmênides convida a encontrar repouso naquilo que nunca muda. Como a gente pode, sei lá, usar essa ideia do Parmênides hoje, nesse mundo tão frenético, barulhento? Não parece um convite meio que para negar a realidade que a gente vive? Eu não diria negar, mas talvez transcender a superfície agitada. A filosofia de Parmênides pode ser vista como uma ferramenta prática, sabe? Para a resiliência mental. Como assim? Ao aprender a distinguir conscientemente o ruído sensorial e mental da mudança constante, daquela presença interna, daquele ser silencioso que a razão aponta, a gente pode cultivar uma estabilidade interior. É como o oceano, né? Agitado na superfície com as ondas, mas lá no fundo, calmo, imóvel. Não é ignorar as ondas, mas saber que existe essa profundidade imóvel dentro da gente. Entendi. O convite dele, silencie, ouça o que nunca muda, é um chamado para acessar esse lugar, esse refúgio. Exatamente. Acessar esse refúgio de serenidade, um lugar interior onde, no fundo, nada te abala. Então, para a gente amarrar a ideia principal, Parmênides desafia a gente a usar a razão para ir além das aparências que os sentidos mostram, né? Para encontrar a realidade verdadeira na quietude de um ser único, eterno e imutável, acessado pelo pensamento lógico e pelo silêncio interior. Perfeito. E encontrar essa quietude não é fugir do mundo, é descobrir uma presença serena, constante, um centro que não se abala, que está ali, independentemente do caos externo. É um exercício de focar no essencial, naquilo que permanece. Fica então talvez uma provocação para quem nos ouve, inspirada nesses textos todos. O que aí dentro parece nunca ter mudado de verdade, fundamentalmente, apesar de tudo que já aconteceu? E quando foi a última vez que cada um se permitiu apenas ser, em silêncio? A cada sussurro, um convite. A cada silêncio, uma resposta. Até o próximo sussurro do ser.